O que destruiu o templo no ano 70, lá em Jerusalém, quando o general Tito, filho de Vespasiano, imperador, cercou e começou a batalha, os judeus guerrilheiros se refugiaram dentro do templo como fortaleza, e guerrear dentro do templo foi muito difícil para os romanos, porque desconheciam os cômodos, as divisões do templo, e poderia haver alguém ali escondido, pegar pelas costas os soldados. Um dos soldados teve receio diante de uma câmara religiosa ali, de culto, onde tinha tecidos, véus, cortinas, essas coisas. E havia uma porta de ouro, né? Naquele lugar, naquela câmara. E o soldado pensou que tivesse ali um montão de soldados escondidos para matá-lo, pegá-lo sozinho. E no susto que o soldado levou, o soldado jogou uma chama, aquela chama na mão dele, que ilumina, né? Chama na mão para iluminar. Ele jogou aquela tocha, né? Aí o fogo pegou e foi se propagando, derretendo ouro, era tudo de ouro. E naquela câmara havia muita madeira. A câmara era de madeira, madeira de acácia, e essas coisas ornamentadas. Porque a estrutura toda era de pedra, né? Mas com o calor, com o vapor, aquilo explodiu e as pedras rolaram abaixo, desabou tudo, teto, parede, só ficou o Muro das Lamentações, conhecido até hoje, somente que ficou em pé. A explosão do vapor, do calor, porque o templo todo fechado com aquela laje, aquela coisa toda, com aquele vapor, ele explodiu, entendeu? E foi difícil a batalha dentro do templo para os soldados. Se bem que o general Tito tinha recomendado para que não destruísse nada do templo, porque o Tito queria usar o templo como seu quartel ali, enquanto ele estivesse ali, queria se hospedar ali, ficar morando ali, né? Pelo menos enquanto tivesse aquela região sob o comando operacional dele. Seria o abrigo para ele e todos os seus soldados, né, para evitar de ter que cuidar de acampamentos lá fora, no frio, na chuva. E ali seria um abrigo confortável, né? Conforto do frio, da brisa, do vento, essas coisas. Ele foi uma ideia de manter logística para ele e para todo soldado. Daria para abrigar, além do imperador e a sua comitiva, seus oficiais todos, e mais soldados, pelo menos soldados, guardas, de proteção ao imperador e outros demais oficiais. Então, mas essa destruição Jesus já tinha profetizado. E os apóstolos e os discípulos não estavam lá dentro de Jerusalém, cercado. Já mediante essa profecia de Jesus, né, já desde a chegada de Vespasiano em 66, até consumar com a destruição do templo no ano 70,
a definição de todo o processo para debandar, acabar com a Revolução Judaica contra Roma. Aconteceu isso, foi um mero acidente à destruição. Mas Jesus já tinha profetizado que isso iria acontecer e os discípulos e os apóstolos não estavam lá em Jerusalém, porque Jesus, avisando-os na profecia, que eles fugissem para os montes, para muitos lugares, e assim eles fizeram. Todos os cristãos, os seguidores de Jesus, se refugiaram lá fora, nas montanhas, e até em Antioquia, na Síria, eles foram para outros lugares, com base no aviso da profecia. Então foi isso que aconteceu. E hoje nós temos lá o Muro das Lamentações, e o pessoal fica lá chorando, se lamentando. Então, esse aí foi o detalhe da história das guerras. E essas anotações das guerras, tanto de 66 quanto de 70, estão registrados pelo Flávio Josefo, né? Flavius Joseph, que era judeu, né, quer dizer, era do grupo judaico, comandante de um exército na Galiléia, que se rendeu ao general Vespasiano, saudando o general Vespasiano como César, como imperador. Quando Vespasiano se tornou imperador, achou aquilo interessante. Então deu plena liberdade a Flávio José, e ele era o anotador, o copista, né? O escrivão desses eventos, registrou toda a história lá, no ato dos acontecimentos, na hora, no momento dos acontecimentos. Ele estava lá, ele foi fonte primária visual, ele viu acontecer, ele fazia parte, né? Ele era e apesar de ser judeu da Galiléia, né, ele se tornou cidadão romano e um escriba romano para registros das guerras, né? Era um cronista de guerra, correspondente de guerra. Então, nós temos essa firmeza da história por Flávio José. Ninguém pode negar.